Se não é a sua primeira vez aqui no meu canal, você já sabe que eu trabalhei há quase 10 anos dentro de instituições financeiras. E o que eu vou te contar aqui nesse vídeo de hoje é a verdade por trás dos consórcios. Antes de mais nada, se você não me conhece, me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui nesse canal eu falo sobre economia, investimentos e finanças, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve por aqui. Desde o início, quando eu comecei a trazer conteúdos aqui para as redes sociais, não importa se é aqui no YouTube ou em outras redes sociais, eu prezo muito pela transparência e é exatamente isso que eu vou te falar aqui hoje, tá? Então, antes de mais nada, eu preciso te dizer que, na minha opinião, existe produtos bons para cada tipo de objetivo que você tenha. E o meu papel aqui não é falar mal de ninguém, nem de instituição financeira, nem de profissionais, até porque eu acredito que existem excelentes profissionais em todas as áreas e as instituições financeiras, apesar de ter aí algumas coisas por trás, também fazem o seu bom papel na sociedade como um todo. Mas o que eu quero te falar sobre consórcio aqui hoje é para você parar de acreditar na história, na falsa narrativa de que consórcio é um investimento. E eu vou te falar por que o consórcio não é um investimento. Lembrando que basicamente um consórcio é a reunião de várias pessoas que vão mensalmente pagar um valor já pré-determinado para no futuro adquirir um bem que já é de referência para todas essas pessoas que estão ali naquele grupo de consórcio. E aqui já fica um ponto de atenção porque muitas pessoas vendem um consórcio como sendo um investimento, porque você todos os meses paga aquele valor ali para no futuro receber o bem, né? Ou através de contemplação, ou através de lance, enfim. Porém, a gente não pode esquecer que o investimento é quando você tem um retorno futuro. Então, eu faço um investimento hoje para receber mais amanhã. E não é assim que acontece no consórcio. Apesar de eu não precisar pagar taxa de juros no momento que eu faço consórcio, eu pago taxa de administração. E apesar de eu não pagar essa taxa de juros e pagar sim uma taxa de administração, eu não recebo juros. Por isso que ele não pode ser dito como um investimento. Então, o que acontece? O que aquele grupo de pessoas está todo mês pagando aquele boleto, né? Estamos então formando uma reserva de valores para depois destinar a cada um desses consorciados que estão contribuindo mensalmente para aquele grupo, certo? Então, existem algumas formas de você poder receber esse valor para comprar esse bem, que é o bem de referência do consórcio. A primeira forma é através de sorteio, então todos os meses acontece um sorteio onde é sorteado algum consorciado para receber o valor que tem ali naquele fundo. E aí, de fato, para ser sorteado precisa ter sorte, né? Mas a segunda forma de, então, você ser contemplado é através do lance, onde você pode sim dar um valor, né, fazer um lance, e aí se você tiver feito o maior lance ali dentro do seu grupo, proporcionalmente falando em relação à sua carta de crédito, você é contemplado. O que é esse lance? É você pagar um valor à vista para ser contemplado. Então, quanto maior o valor que você der de lance, maior as chances de você ser contemplado, lembrando que para isso você precisa ter o dinheiro para dar de lance. E a última forma de você ser contemplado e conseguir adquirir esse bem de referência aí do grupo de consórcio é no final do grupo de consórcio, que aí vai depender de quantas vezes é este grupo, né? Qual é o prazo desse grupo de consórcio, que aí geralmente são 72 meses, mas pode ser menos ou pode ser mais. Então pensa que você pagou todos os meses um boleto ali para só no final, depois de 70 e tantos meses, conseguir adquirir um bem. Então já pensou se durante esses 72 meses, em vez de ter pago um boleto para um grupo de consórcio que ainda tem taxa de administração em cima, você tivesse todos os meses investido esse dinheiro em algum tipo de investimento que vai te render juros. Então, no final, você teria ainda mais do que esse valor que você depositou e investiu todos os meses e poderia escolher comprar ou não esse bem depois desse prazo. Bom, mas será que em algum momento vale a pena fazer um consórcio? Sim, tem momentos que valem a pena fazer consórcio. Eu mesma já fiz consórcio e eu vou te falar quais são os dois momentos que valem a pena de fazer um consórcio. O primeiro cenário que vale a pena fazer um consórcio de fato é se você não quer usar todo o dinheiro que você tem para adquirir um bem e você também não quer financiar, né? Fazer, por exemplo, um CDC de um veículo, onde você vai ter que pegar um empréstimo para financiar esse bem.
e aí você tem o dinheiro para lance. Foi isso que eu fiz. Então eu tinha um recurso financeiro para comprar um veículo à vista se eu quisesse, mas eu não queria me descapitalizar. Então, nesse caso, eu determinei um percentual que eu daria de lance e aí eu fui procurar uma carta de consórcio. Lembrando que dois pontos muito importantes aqui que poucas pessoas vão te falar. Olhe sempre a taxa de administração, porque a taxa de administração ela varia muito de uma administradora de consórcios para outra e até do próprio grupo de consórcios, tá? Então você tem que fazer uma pesquisa muito grande, lembrando que quanto menor for essa taxa, melhor vai ser para você. E aí, nesse caso, você já sabe que você vai dar o lance, e aí é importante também você consultar qual está sendo a média de lances daquele grupo que você está de olho. Por quê? Porque se for uma média de lances muito altas, talvez não faça sentido para o valor que você quer dar de lance. Então, isso também é muito importante de você pesquisar e entender. E o outro ponto que eu disse, que eram dois pontos, então tem a taxa de administração, e o outro ponto é, veja qual é o índice que corrige esse grupo de consórcios. Por quê? Todos os meses, o valor da sua parcela do consórcio, ele vai ser corrigido por algum índice. E normalmente é pelo IPCA, que é o índice oficial da inflação aqui no Brasil. Então a gente vem passando aí por momentos onde a inflação aumentou muito nos últimos anos aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então imagina se você coloca aí no seu orçamento uma parcela de um consórcio de um veículo que é tantos reais por mês e de repente a inflação começa a subir e a sua parcela começa a subir. Lembrando que o valor do bem, quando ele aumenta, do grupo ali de consórcio, que tem um bem de referência, quando o valor desse bem de referência aumenta, automaticamente o valor das parcelas de quem paga esse consórcio também vai aumentar, porque esse grupo ele precisa dar conta, né, de pagar todos os valores para que todo mundo consiga adquirir aquele bem no final. Essa é a ideia do consórcio. Então, se aquele bem ficou mais caro, automaticamente o valor da sua parcela também vai aumentar. Isso é uma coisa que praticamente ninguém te fala, então você precisa ficar muito atento ao que está acontecendo também na economia como um todo e entender qual é esse índice de correção aí do seu consórcio. E aí, qual seria o segundo cenário onde talvez valha a pena fazer um consórcio, tá? Somente se você é uma pessoa que é totalmente descontrolada financeiramente e infelizmente não consegue por nada guardar dinheiro. Precisa ter ali uma dívida para conseguir adquirir alguma coisa. Então, entre fazer um financiamento de um veículo e entre fazer um consórcio, é melhor que você faça um consórcio que é muito mais barato do que pagar os juros de um financiamento. Só que aí é claro que você precisa ter em mente que não vai dar para pensar em adquirir esse bem no curto prazo, porque você tem que ter a disposição de aguardar até o final do grupo para realmente poder adquirir esse bem. Vamos supor um veículo. No financiamento, você já faz o financiamento e sai com o veículo na hora que o financiamento é aprovado, né? Num consórcio, não. Você vai pagar muito menos, né, de juros, porque não tem juros, tem a taxa de administração, mas você precisa entender que talvez você só consiga adquirir esse bem depois de 72 meses, que seria o fim aí desse grupo, desse consórcio. Fiz a simulação aqui de um consórcio em um grande banco e vou mostrar para vocês qual foi o resultado dessa simulação. Então aqui a gente tem o valor do bem de R$ 50.804. Isso significa que se você fizer um consórcio, você consegue comprar um bem nesse valor. Aqui é um consórcio de veículo, então um veículo de R$ 50 mil. Qual é o prazo desse consórcio? 72 parcelas, sendo que é um grupo em andamento, né? Esse grupo ele já está em andamento. O valor da parcela, R$ 877,32. 72 parcelas são 6 anos, então se você não tem dinheiro para o lance, você precisa não contar com a sorte, mas esperar aí ter este bem só depois de 6 anos, tá? Pagando R$ 877. Lembrando que provavelmente essa parcela não vai ser fixa, porque esse bem de referência ele pode aumentar o valor, aquilo que eu já expliquei. E aí aqui a gente vem para os detalhes da proposta e a gente consegue ver aqui, ó, o fundo de reserva, 3%, o valor do seguro, R$ 36,21, a taxa de administração, 16,2% e a taxa de administração antecipada, 4%.
E aqui a gente também pode calcular R$ 877,32 vezes 72 parcelas. No final, nós pagaremos R$ 63.167, algo em torno aí de R$ 13.000 a mais do que o valor do bem. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Não existe almoço grátis. É óbvio que você não vai conseguir fazer um consórcio, financiamento ou qualquer coisa do tipo e pagar exatamente o valor do bem que você está adquirindo, porque você está se financiando com dinheiro de outra instituição, não importa se é um financiamento ou um consórcio. Então, sim, você sempre vai pagar um valor a mais do que aquele que você está adquirindo bem, a não ser que seja uma compra à vista. Em relação às taxas ali que você viu, quais são essas taxas, né? Essa taxa de administração é de fato a remuneração para a administradora de consórcio. Lembrando que no nosso exemplo, essa taxa de administração ela foi aí de 16%, mas ela pode variar de administradora para administradora. Essa taxa de administração ela é cobrada sobre o valor do bem e ela é diluída em todas as parcelas do consórcio. Já aquele fundo de reserva, que é 3%, esse fundo de reserva ele é destinado para que, caso ocorra inadimplência nesse grupo de consórcio, a própria contemplação daquele bem ali para os consorciados que estão pagando em dia não seja prejudicada. E nós temos também um seguro de vida ali, que é caso você morra ou você tenha algum tipo de acidente, enfim. Esse seguro ele não é obrigatório, tá? Então você pode sim pedir para não incluir esse seguro no seu consórcio, se assim você desejar, ou se você já tiver um seguro de vida de alguma outra seguradora. Mas vamos para a melhor parte? Vamos ver se a gente investisse esse valor de R$ 877 por mês, quanto que nós teríamos ao final de 72 meses? Então eu já abri aqui a minha calculadora do cidadão. Se você não conhece esse site, é um site disponibilizado pelo Banco Central para nós fazermos diversos tipos de cálculos, e aqui eu vou fazer a aplicação com depósitos regulares. Então a gente tem 72 meses, que é o prazo daquele consórcio. Eu vou colocar aqui, eu vou receber uma taxa de juros mensais de 0,6%. Por quê? Hoje, quando eu gravo esse vídeo, a minha taxa de juros, né, a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, a Selic, está em 13,75%. Qualquer tipo de investimento com baixo risco, ele vai me pagar 100% da Selic ou 100% do CDI, e isso vai me render aí mais de 1% ao mês. Mas isso vai continuar durante 72 meses? Provavelmente não. Então eu prefiro colocar uma taxa média aí de 0,6% ao mês para a gente fazer uma simulação mais fidedigna. Já botei aqui R$ 877,32, vamos calcular. Então, ao final, se eu estivesse fazendo um investimento conservador, eu teria R$ 79.189,56, bastante diferente do valor daquela carta, que era de R$ 50 mil, e também bastante diferente do valor que eu iria pagar ali para o consórcio, que ia ser mais de R$ 63 mil. Então, se você é aquela pessoa que é completamente descontrolada financeiramente, eu espero que você tenha assistido esse vídeo para ver o quanto que é muito mais válido nós efetuarmos investimentos mensais com um objetivo definido do que nós pegarmos aí e fazermos um financiamento ou, nesse caso, um consórcio para adquirir um bem. E aqui eu te provei na prática que é por esse motivo que o consórcio ele não pode ser considerado um investimento. É de todo um ruim? Não, pode ser que em algum caso faça sentido realmente fazer um consórcio, porém não é um investimento, porque no consórcio você estará pagando mais do que você vai receber daquele bem que você vai adquirir no final do consórcio, ou contemplado, ou dando lance. E no investimento, você faz um investimento ali regular e no final você recebe o valor investido mais a sua rentabilidade, que é totalmente diferente de um consórcio. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas e escreve aqui nos comentários, foi útil para você? Você gostou? Não esquece também de me seguir nas outras redes sociais.